A comissão especial da Câmara aprovou o texto base da reforma administrativa. O Jornal da Record News conversa com o Marcos Rogério de Souza, professor e advogado especializado em direitos dos servidores. Doutor Marcos, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. A reforma administrativa vai mexer com o futuro dos servidores e não com os atuais direitos, né? Na verdade, não, Camila. Boa noite a você, boa noite ao Gustavo. A reforma administrativa, ela afeta fundamentalmente os futuros servidores, mas tem diversos dispositivos que também se aplicam aos atuais. Então, eu diria que todos serão afetados em proporções diferentes. Essa reforma, ela passou justamente pelas comissões, passa pelas comissões, primeiro na CCJ para ver se ela é constitucional. Na sua análise, pelo texto que está sendo debatido pelos deputados, essa é uma reforma que não vai parar no Supremo Tribunal Federal ou vai parar? O texto que está sendo votado agora na comissão especial, ele é muito diferente da proposta inicial enviada pelo presidente da República. De fato, no texto original, a proposta tinha ilegalidades monstruosas e inconstitucionalidades flagrantes. O relator na comissão especial, ao fim e ao cabo, ele derrotou o próprio governo, do qual ele faz parte, e tirou da PEC muitas questões que o governo propunha. Todavia, o texto da emenda que está sendo votado e que acabou de ser aprovado, inclusive, ele traz alguns dispositivos que gerarão insegurança jurídica e certamente parará nos tribunais, Gustavo. Vai ser mais ou menos impossível evitar que a judicialização aconteça. Mas existe ainda muita tramitação para essa PEC ser aprovada. Tem, inclusive, grande risco dela não prosperar ao fim e ao cabo. Tem que ser aprovada 2 vezes pelo plenário da Câmara, depois pelo Senado, depois tem que ir à sanção do presidente Bolsonaro. Eu queria voltar à primeira pergunta e essa questão também de acabar na justiça, né? Muitos dos itens aí que estão sendo agora aprovados ou não, mas de qualquer forma. Então, não é só com o futuro dos servidores que mexe com os atuais direitos e consegue dar um exemplo para a gente do que pode realmente mudar pelo texto base que foi discutido hoje? Tem 3 dispositivos básicos que se aplicam aos atuais. Não necessariamente ruins, mas eles se aplicam aos atuais. Por exemplo, existe a incorporação daquela regra que tem na lei da ficha limpa, que diz que quando o político é condenado em órgão colegiado ou segunda instância, ele não pode concorrer. Aqui traz a mesma ideia de que se o servidor for condenado em segunda instância, ele já pode perder o cargo público, ele não precisa esperar o trânsito e julgado da decisão. Outra regra é a que estabelece que a avaliação de desempenho, ela poderá fazer com que o atual servidor perca o cargo. Isso, inclusive, o servidor estável. Nós entendemos, evidentemente, que a gestão por desempenho é uma medida fundamental em toda a administração pública que se quer eficiente, mas a forma como está sendo incorporada na PEC, ela suscita diversas inseguranças jurídicas. E essas inseguranças podem abrir espaço para uma perseguição de servidores. Hoje, desde a época do presidente Fernando Henrique, já há previsão na Constituição de avaliação de desempenho e muitas carreiras já prevêem a avaliação. Mas a lei que precisa ser editada, ela é uma lei mais difícil, uma lei complementar, é uma lei que precisa, de fato, de uma atenção maior para não virar um caça-bruxa. E a PEC, do jeito que ela está sendo aprovada, ela permite que uma simples lei ordinária regule um tema tão importante como esse. Então, são 3 exemplos de que podem afetar os atuais. Professor, a ideia da PEC era justamente, ou passada para o grande público, acabar com privilégios dos servidores. No entanto, pelo texto apresentado, que está sendo debatido lá na Câmara neste momento, ela atinge só a base dos servidores. A elite dos servidores segue e vai seguir mantendo os privilégios caso esse texto seja aprovado? Gustavo, você foi no ponto. Quando nós falamos de privilégios, nós estamos falando, por exemplo, de salários que superam o teto constitucional de R$40 mil. Nós estamos falando de carreiras que têm previsão de férias de 60 dias. Nós estamos falando de carreiras que têm previsão de aposentadoria mais cedo. Onde estão esses servidores? Eles estão no judiciário, são juízes, promotores, são militares
e essas categorias estão fora da reforma administrativa. Além disso, tem um conjunto de servidores, que é o chamado servidor que ocupa cargo típico de Estado. Também esse servidor é tratado de forma diferenciada. A própria previsão, por exemplo, de redução de jornada e de redução de salários dos servidores em até 25%, ela será aplicada de forma diferenciada para essas categorias, que hoje estão no topo do serviço público, como você bem disse. Eu diria, fazendo minhas as suas palavras, de que a base do serviço público, ou seja, aquele servidor que atua lá na ponta, que atende a população, é o professor, é a enfermeira, é o médico, é o analista administrativo, esses serão afetados duramente pela reforma administrativa, ao passo que o topo do serviço público seguirá com algumas regalias e alguns direitos, o que os diferencia dos demais. Você fala, a gente vê aí imagens ao vivo da TV Câmara, que agora vota os destaques do texto base da reforma administrativa. Só para concluir aqui seu raciocínio, doutor Marcos, o fim da possibilidade de 60 dias de férias para juízes e promotores também ficou de fora, exatamente por ser polêmico e para pegar o topo aí dessa pirâmide. Ficou de fora inexplicavelmente, viu? Muita gente, inclusive, reclama que a maioria, né, o governo, às vezes fala grosso com o andar de baixo do serviço público, mas fala fino com carreiras que acabam tendo um poder de barganha muito grande. Então, há uma promessa de que no plenário esse tema seja retomado, mas na comissão já poderia se tratar, até porque nós estamos falando de uma reforma que deveria ser igual para todos e, na verdade, ela não tem sido. Agora, é importante, Camila, lembrar que nos últimos dias, e de ontem para hoje, o governo ele trocou os membros da comissão especial exatamente porque ele não tinha votos lá dentro para aprovar o relatório na comissão especial. Então, tem um partido, por exemplo, como o Partido Novo, que ele tem apenas 8 deputados federais, mas o Novo teria uma vaga, se muito, na comissão especial. E de ontem para hoje, 7 deputados do Novo foram incluídos na comissão especial, exatamente porque eles são favoráveis à PEC. Se você mantivesse a proporcionalidade do plenário dentro da PEC, dentro da comissão, dificilmente esse relatório passaria. O que significa dizer que a mobilização dos servidores e da sociedade em denunciar um aspecto ou outro, ela tem sensibilizado os deputados. E o governo vai ter muita dificuldade para conseguir os 308 votos para aprovar a PEC em plenário. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre essa reforma administrativa. Um forte abraço e até uma próxima.